O triatlo é a junção das três modalidades olímpicas, natação, ciclismo e corrida. Não existe um intervalo entre elas, o que exige muita resistência dos mais de 1 milhão de praticantes no mundo. Este número vai de atletas profissionais com foco em medalhas e amadores, que buscam a boa forma física ou simplesmente o prazer. Apesar de muitos afirmarem que o triatlo surgiu no Havaí, onde nasceu na verdade a prova chamada de Ironman, foi na cidade californiana de San Diego que o esporte foi idealizado em 1974, em um clube de atletismo. No local, era hábito essas planilhas de treinamentos aos atletas antes do período de férias, com exercícios em geral de natação e de ciclismo, para eles manterem a forma sem ter que obrigatoriamente praticar exercícios de atletismo. Quando os atletas retornavam das férias, os instrutores promoviam testes com a turma para avaliar quem de fato tinha se exercitado no período longe dos treinos. Estes testes consistiam em uma combinação de 500 metros de natação, seguido por 12 km de ciclismo e finalmente 5 km de corrida. Os atletas adoraram a tarefa e requisitaram que no ano seguinte o teste fosse promovido novamente, desta vez de forma mais organizada e contando com a presença dos salva-vidas de San Diego, que tinham fama de bons esportistas. A disputa reuniu 55 participantes e os atletas oficiais levaram a melhor. Para 1976, os salva-vidas propuseram modificações: cerca de 700 metros de natação no mar, 15 km de ciclismo na Avenida da Praia e arredores de corrida cross-country de 4,5 km. Para essa disputa, 95 pessoas se inscreveram e ela foi realizada nesse formato outras 3 vezes. A partir dali, o triatlo passou por várias modificações, ganhou força e atraiu adeptos ao redor do mundo, até que em 2000 fez a sua estreia em Olimpíadas em Sydney. Hoje, o triatlo olímpico consiste em uma disputa de 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Existe uma variante com distâncias bem mais longas e que se tornou o tradicional. Trata-se do Ironman, disputado no Havaí, que tem distâncias de 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. A International Triathlon Union, ITU, entidade que administra o esporte em nível mundial, foi fundada em março de 1989, na cidade francesa de Avignon. No Brasil, a modalidade passou a ser praticada em 1981 e a primeira competição oficial foi realizada no Rio de Janeiro em 1983. A Confederação Brasileira de Triatlon, CBTRI, nasceu em 1981. Para ser aceito como esporte olímpico, o triatlo teve que passar por várias modificações. Uma das principais se deu nas regras, que passaram a aceitar o uso do vácuo no ciclismo. O ciclista que segue logo atrás de um adversário consegue manter velocidade, sugando a energia do que está à sua frente. No formato da competição, a primeira etapa é a natação, onde todos os atletas largam juntos. A prova tem 1,5 km de nado no mar com seu trajeto determinado por boias. No ciclismo, após a natação, o competidor dirige-se ao espaço das bicicletas, coloca seu capacete e começa a pedalar os 40 km demarcados na rua. Na corrida, a última prova, que são 10 km de percurso, não é permitido estar com óculos ou touca de natação, além de ser obrigatório o uso de um calçado. Durante o percurso, o triatleta pode sofrer punições caso ofereça perigo ao adversário, através dos cartões: amarelo, advertência; vermelho, desclassificação. Agora, algumas curiosidades sobre o triatlo. Existe um quarto desafio que é tão importante quanto os outros, que são os períodos de transição. Uma transição rápida e sem percalços pode fazer a diferença na obtenção de uma boa performance. Os melhores triatletas do mundo desenvolveram tanto essa arte que conseguem fazê-las num curto espaço de tempo. Por outro lado, há sempre aquelas histórias em que alguém faz
percurso de natação muito veloz para poder gastar alguns minutos na transição, porque precisa ir até a casa de banho. Um método muito popular de recuperação para os triatletas envolve a utilização de uma máquina de estimulação elétrica. Esta terapia prepara os músculos e ajuda na prevenção de lesões. Ela contempla a colocação de elétrodos em pontos chaves do corpo e ativar baixas pulsações elétricas que causam vibrações que, aparentemente, podem ser um pouco estranhas. Cada desporto tem sua própria linguagem e palavras de código, portanto, tente aprimorar seu vocabulário de triatlo se quiser juntar-se à sua gangue. Desde séries intervaladas e zonas de intensidade até power watts e pirâmides. Se quiser ser um geek no que aos treinos diz respeito, bem-vindo ao paraíso. Conseguir nadar várias distâncias em piscina é um bom princípio, mas nadar em águas abertas com centenas de outros concorrentes em simultâneo requer um leque de diferentes habilidades. A primeira delas é ser suficiente na máquina de lavar, que ocorre durante as partidas com todos os participantes na busca de um bom posicionamento. É bastante comum haver alguns batimentos de pernas mesmo na tua cabeça, por exemplo. Nos percursos de natação é também obrigatório saber fazer respirações frontais para poder orientar-se no percurso. Os triatletas depilam as pernas, bem como outras partes do corpo. No entanto, as razões disso não se prendem apenas pela maior velocidade, devido à redução de atrito. De fato, a verdade é que não ter pelos ajuda a que se sinta muito menos dor nas massagens mais profundas a que os triatletas se submetem para recuperações mais rápidas, embora isso não explique o porquê de alguns deles reparem o peito e as aquecidas. Esta questão ainda carece uma resposta mais detalhada. Os triatletas depilam as pernas, bem como outras partes do corpo. No entanto, as razões disso não se prendem apenas pela maior velocidade, devido à redução de atrito. De fato, a verdade é que não ter pelos ajuda a que se sinta muito menos dor nas massagens mais profundas a que os triatletas se submetem para recuperações mais rápidas, embora isso não explique o porquê de alguns deles reparem o peito e as aquecidas. Esta questão ainda carece uma resposta mais detalhada. O triatlo é um esporte atraente. Poder nadar, pedalar e correr de uma vez só entusiasma muitos atletas que antes somente nadavam ou pedalavam ou corriam. É a busca por novos desafios. O corpo trabalha por completo, o controle de peso é facilitado, há um aumento na qualidade de vida e na saúde. Ganha-se uma autoestima e longevidade, sem contar na diminuição do estresse e aumento do bom humor, tudo contribuindo para rejuvenescimento. Pretendeu-se com o presente estudo trazer algum conhecimento sobre o triatlo, suas modalidades e alguns aspectos de treinamento esportivo correlato. Com as nossas paixões pelos esportes são tão profundas e tão amplamente distribuídas, é provável que façam parte do nosso hardware. Não estão em nossos cérebros, mas em nossos genes. Carl Sagan. Olá, tudo bem? E o esporte de hoje não é nada fácil. Vai ser preciso muito gás para conseguir aguentar até o final e cruzar a linha de chegada. Mas vocês sabem de que esporte eu estou falando? É do triatlo. Mas o que seria o triatlo? Completar a prova, que compreende 1,5 km de natação. São 15 idas e voltas numa piscina olímpica. É muita coisa. 40 km de ciclismo. São quase 9 voltas e meia no percurso de Interlagos de Fórmula 1. E 10 km de corrida, são 25 voltas na pista de atletismo olímpica, no menor tempo possível. Portanto, o atleta vai ter que ser uma mistura de Michael Phelps, Usain Bolt e Ed Marx, maior ciclista da história. Ele é pentacampeão da Volta da França. Os competidores largam juntos na prova de natação e devem percorrer um trajeto de 1,5 km determinado por boias, em águas abertas, nadando no estilo que preferirem.
Após saírem da água, os atletas retiram o traje de natação e colocam um capacete para a prova de ciclismo, que tem 40 quilômetros. A fase final é uma corrida de 10 quilômetros e o primeiro a completá-la conquista a medalha de ouro. Para você, você mesmo que pensa que é fácil, que é molezinha participar do triatlo, olha, não é tão simples não, é preciso muita técnica. Vamos ver agora alguns movimentos que os atletas utilizam durante as provas. Uma delas é a golfinhada, que é um movimento similar a um pequeno mergulho realizado na prova de natação para atravessar ondas. Outro é o vácuo, também conhecido como drafting. É uma técnica utilizada na prova de ciclismo, quando um competidor pedala imediatamente atrás do outro para aproveitar o vácuo. Por último, temos o sprint, que é o aumento na velocidade, geralmente realizado na parte final de uma prova. E o momento inesquecível de hoje é uma história de superação. Nossa viagem agora é para a Grécia, 12 anos atrás. Em Atenas 2004, a austríaca Kate Allen terminou a natação em 44º lugar e o ciclismo em 28º, mas assumiu a liderança a 200 metros da linha de chegada da corrida e conquistou o ouro. E depois de tudo que já mostramos no capítulo de hoje, ficou bem tranquilo de explicar o motivo de acompanhar bem de perto o triatlo. Você vai se impressionar com a resistência física e emocional dos atletas, sem contar com o visual inspirador da praia de Copacabana, palco da competição. E você já está conhecendo bem mais do triatlo, mas não deixe de acompanhar agora as curiosidades do esporte. O esporte surgiu nos Estados Unidos como um programa alternativo de treinamento para competidores de atletismo manterem a forma. Na estreia olímpica do triatlo em Sydney 2000, 500 mil de pessoas foram às ruas acompanhar de perto a competição. A Austrália é o país mais bem-sucedido nos Jogos Olímpicos, com 5 medalhas, 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes. E para competir no triatlo é preciso ser um guerreiro. Vamos ver agora quem são os destaques desta modalidade. O triatlo é um dos esportes mais disputados dos Jogos Olímpicos, sendo difícil de saber quem vai levar a medalha de ouro. Pelo lado masculino, Espanha e Grã-Bretanha são as grandes favoritas para subir no pódio. Entre os espanhóis temos Javier Gomes Noia. Ele foi prata em Londres 2012 e tem 5 títulos mundiais na bagagem, 3 conquistados nos últimos anos. Seu compatriota Mário Mola é o atual líder do ranking mundial e terminou os 2 últimos campeonatos mundiais em segundo. Já os britânicos depositam suas fichas nos irmãos Brownlee. Jonathan foi bronze nos Jogos Olímpicos de Londres e é o 4º no ranking mundial. Alistair levou a medalha de ouro em 2012 e vai atrás do bicampeonato. O Brasil terá que surpreender para conseguir uma medalha no Rio, e cabe a Diogo Skeblin essa tarefa. Já pelo lado feminino, quem sai na frente da disputa é a Gwen Jorgensen da Grã-Bretanha. Ela é a atual bicampeã mundial. Andrea Hewitt, da Nova Zelândia, vai tentar estragar a festa da britânica. E a melhor brasileira é a Pamela Oliveira, que ocupa a posição de número 50 no ranking mundial. Olha, eu vou te falar uma coisa. É preciso muita dedicação e superação para conseguir terminar essa prova. E as disputas na praia de Copacabana prometem e muito. Se você já está abismado com a resistência desses atletas, não perca o próximo capítulo. Vamos falar do pentatlo. São 5 provas em uma modalidade. Haja coração e disposição. Eu fico por aqui e até a próxima.